Respire. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer explicação, antes de qualquer ideia, respire. Porque meditação não começa quando você fecha os olhos. Ela começa quando você para de fugir do momento em que está. Muitas pessoas chegam à meditação buscando alívio. Alívio da ansiedade. Alívio da mente acelerada. Alívio do sofrimento. E isso é compreensível. Mas, paradoxalmente, a meditação começa a funcionar quando você para de usá-la como fuga. Hoje, eu quero te conduzir por uma compreensão profunda do que é meditar. Não como religião, não como performance, não como obrigação, mas como um reencontro com a experiência direta de estar vivo. No budismo, a palavra que costuma ser traduzida como meditação é bhavana, que significa cultivar, desenvolver, familiarizar-se. Não é forçar a mente a ficar vazia, é se tornar íntimo daquilo que já está acontecendo. No taoísmo, existe o princípio do Wu Wei, agir sem forçar, fazer sem lutar. Meditar, nesse sentido, não é fazer algo a mais, é parar de fazer demais. A psicologia moderna confirma isso. Quanto mais tentamos controlar pensamentos, mais eles se intensificam. A mente não se aquieta por imposição. Ela se aquieta quando se sente segura. E a meditação cria exatamente esse espaço de segurança interna. Mas vamos ser muito honestos. No começo, meditar pode parecer desconfortável. A mente corre, o corpo reclama. Pensamentos surgem em sequência. E muita gente acha que isso significa que está meditando errado. Na verdade, isso significa que você está vendo a mente como ela sempre foi. Antes, ela estava ocupada demais para ser percebida. A meditação não cria o caos, ela revela, e isso pode assustar. Na filosofia, especialmente na tradição fenomenológica, existe a ideia de voltar às coisas mesmas. Ver a experiência como ela é, antes dos julgamentos. Meditar é isso. Sentar-se diante da própria experiência sem tentar editá-la. Respiração vem, respiração vai. Pensamento vem, pensamento vai. Sensação vem, sensação vai. Nada disso é um problema. O problema surge quando acreditamos que precisamos interromper esse fluxo. No budismo, disse que a mente é como um macaco inquieto. Não se acalma batendo nele. Se acalma quando para de ser perseguido. Na psicologia, chamamos isso de desfusão cognitiva. Aprender a observar pensamentos sem se fundir a eles. Meditar não é parar de pensar. É parar de obedecer automaticamente. E isso muda tudo. Porque quando você aprende a observar a mente, cria-se um espaço entre estímulo e resposta. E nesse espaço, mora a liberdade. Mas como meditar, afinal? Vamos simplificar. Meditar é treinar a atenção com gentileza. Você escolhe um âncora. Geralmente, a respiração. Não porque a respiração seja mágica, mas porque ela está sempre aqui. Você sente o ar entrando, o ar saindo, e a mente vai embora. Isso não é falha, isso é o treino. Toda vez que você percebe que se perdeu e volta, você está meditando. A repetição desse gesto simples, perceber e voltar, reorganiza o cérebro. Estudos em neurociência mostram que a prática regular de meditação reduz a reatividade da amígdala, fortalece áreas ligadas à regulação emocional, aumenta a capacidade de presença, diminui ruminação. Mas mais importante do que os estudos é a experiência direta. Com o tempo, você começa a perceber algo sutil. Os pensamentos continuam, mas passam mais rápido. As emoções surgem, mas não te arrastam com a mesma força. Você começa a habitar o corpo. No taoísmo, o corpo não é visto como inimigo da mente. Ele é o portal. Quando você sente os pés no chão, o peso do corpo, a respiração no peito ou no abdômen, você sai da abstração e entra na realidade. Ansiedade vive no futuro. Culpa vive no passado. A presença vive agora. Meditar
é voltar para agora, quantas vezes for necessário. E aqui está algo que quase ninguém diz. Meditação não é sempre calma. Às vezes, ela é silêncio. Às vezes, ela é desconforto. Às vezes, ela é tédio. E tudo isso faz parte. No budismo, fala-se em equanimidade, a capacidade de permanecer com a experiência sem se agarrar nem rejeitar. Isso não é indiferença, é maturidade emocional. Você sente e permanece. A mesma habilidade treinada na meditação é a que permite lidar melhor com ansiedade, medo e pensamentos intrusivos. Porque você aprende no corpo que não precisa reagir a tudo. Com o tempo, a meditação deixa de ser algo que você faz sentado. Ela começa ao acontecer na vida, ao caminhar, ao comer, ao ouvir alguém falar, ao sentir emoções difíceis. Você começa a notar: isso está acontecendo em mim, mas não sou isso. Essa percepção é libertadora. Na filosofia oriental, isso é chamado de não identificação. Na psicologia, de observador interno. Na prática, é alívio. Você não se torna alguém sem emoções. Você se torna alguém que não se perde nelas. E talvez esse seja o maior presente da meditação. Com o tempo, quando a prática se aprofunda, algo curioso acontece. A pergunta deixa de ser como meditar e passa a ser: como eu estou me relacionando com a minha experiência? Porque meditação não é uma técnica isolada. É uma postura diante da vida. No budismo, existem diferentes formas de meditação, não como níveis de evolução, mas como portas diferentes para a mesma casa. A meditação de atenção plena, ou mindfulness, é provavelmente a mais conhecida. Ela consiste em trazer a atenção para o momento presente, sem julgamento. Respiração, corpo, sensações, pensamentos. Tudo pode ser objeto da atenção. Na psicologia contemporânea, especialmente nas terapias contextuais, essa prática foi incorporada não como espiritualidade, mas como habilidade psicológica. Aprender a estar com o que é, sem lutar contra a da experiência interna. E isso é revolucionário, porque a maior parte do sofrimento humano não vem da dor em si, mas da resistência à dor. Outra forma de meditação é a meditação de compaixão, conhecida no budismo como metta. Aqui, o foco não é apenas observar, mas cultivar uma atitude interna de gentileza, desejar bem-estar a si mesmo. Depois, aos poucos, aos outros. Isso não é ingenuidade, é treino emocional. A psicologia mostra que práticas de compaixão reduzem autocrítica, vergonha e ansiedade social. Para muitas pessoas ansiosas, meditar apenas observando a mente pode ser difícil no começo. A compaixão funciona como um amortecedor. Ela diz ao sistema nervoso: você está seguro. Existe também a meditação corporal, o body scan. Aqui, a atenção percorre o corpo lentamente, sentindo cada região. Isso é especialmente importante para quem vive muito na mente. Ansiedade é muitas vezes um afastamento do corpo. Ao sentir o corpo, você ancora a consciência no presente. No taoísmo, o corpo é visto como um campo de energia em constante fluxo. Sentir esse fluxo é alinhar-se com o Tao, o caminho natural das coisas. Não se trata de acreditar, trata-se de perceber. Outra porta menos falada é a meditação com sons. Você não tenta se concentrar em um som específico. Você deixa os sons chegarem, sem nomear, sem julgar. O som aparece e desaparece. Isso ensina algo profundo. A experiência acontece por si. Você não precisa controlá-la. E agora, algo importante. Meditar não significa fechar os olhos e sentar no chão por longos períodos. Isso é uma forma, não a essência. Meditação pode acontecer caminhando, lavando a louça, tomando banho, respirando conscientemente por alguns segundos. O essencial é a qualidade da atenção, não o formato. Muitas pessoas desistem porque criam expectativas irreais. Esperam paz imediata, silêncio total,
sensações místicas. E quando isso não acontece, acham que falharam. Mas a prática real é muito mais simples e muito mais profunda. O erro mais comum na meditação é tentar fazer dar certo. Quanto mais você tenta controlar, mais tenso o sistema fica. Meditar é permitir. Permitir que a mente seja mente. Permitir que o corpo seja corpo. Permitir que a experiência se desenrole. Na psicologia, falamos de aceitação ativa, não resignação. Aceitação como ponto de partida. Outro erro comum é usar a meditação como ferramenta de supressão. Vou meditar para parar de sentir isso. Vou meditar para acabar com a ansiedade. Mas a meditação não elimina emoções. Ela muda a relação com elas. A ansiedade pode até aparecer, mas agora você a observa. Você sente as sensações no corpo. Nota os pensamentos associados e permanece. Isso é coragem. E isso treina algo essencial: a capacidade de permanecer presente mesmo diante do desconforto. Com o tempo, essa habilidade se generaliza para a vida. Discussões ficam menos explosivas. Medos perdem força. Pensamentos deixam de comandar cada ação. Você começa a viver com mais espaço interno. Mas é importante dizer: meditação não substitui terapia. Ela complementa. Na terapia, você compreende padrões. Na meditação, você os vivencia sem se perder. Juntas, elas formam um caminho poderoso. Para quem vive com ansiedade, pânico ou pensamentos intrusivos, a meditação precisa ser adaptada. Práticas muito longas ou silenciosas podem ativar o sistema de alerta no início. E está tudo bem. Começar com poucos minutos, com os olhos abertos, com foco no corpo ou na respiração suave. O caminho não é forçar profundidade, é construir segurança. No budismo, fala-se do caminho do meio. Nem esforço excessivo, nem abandono. E isso vale para a prática. A meditação não te transforma em outra pessoa. Ela te devolve a si. Você não se torna alguém perfeito. Você se torna mais íntimo de quem é. E essa intimidade traz responsabilidade, sim. Mas também traz paz. Porque quando você se conhece, para de se assustar consigo mesmo. Com o passar do tempo, algo começa a ficar muito claro para quem pratica meditação com constância. O problema nunca foi a mente produzir pensamentos. O problema foi acreditar que cada pensamento precisava de uma resposta. A mente humana pensa. Ela associa, antecipa, simula cenários, cria imagens, repete histórias. Isso não é defeito. É funcionamento. Na psicologia, chamamos isso de atividade cognitiva espontânea. No budismo, isso é simplesmente a mente fazendo o que a mente faz. O sofrimento começa quando surge a identificação. Se pensei, então sou isso. Se pensei, então é verdade. Se pensei, então algo ruim vai acontecer. A meditação desmonta essa fusão, não por confronto, mas por observação repetida. Pensamento surge. Pensamento permanece por um tempo. Pensamento vai embora. E você continua ali. Esse aprendizado não é intelectual, é experiencial. É por isso que ele transforma. Para pessoas que vivem com ansiedade, pânico ou pensamentos intrusivos, a meditação revela algo fundamental. Pensamentos não têm força própria. Eles não empurram o corpo, não comandam ações, não atravessam a realidade sozinhos. O que dá força ao pensamento é a reação a ele. Quando você começa a meditar, muitas vezes acontece o oposto do esperado. A mente parece mais barulhenta. Isso assusta muita gente. Mas isso não é pior. É percepção. Antes, o barulho estava lá, mas você estava misturado a ele. Agora, você está vendo. É como entrar numa sala iluminada depois de muito tempo no escuro. Aos poucos, você percebe detalhes que sempre existiram. No taoísmo, existe a ideia de que quanto mais você tenta limpar a água agitando-a, mais turva ela fica. Se você deixa a água em repouso, ela se clareia sozinha.
Meditação é esse repouso. Não um repouso físico apenas, mas um repouso da interferência. Outro ponto essencial. Meditação não é evitar pensamentos negativos. Isso seria outra forma de controle. Na prática madura, você não seleciona pensamentos. Você observa todos, os agradáveis, os neutros, os assustadores, os estranhos, os repetitivos. Tudo entra no campo da atenção e tudo passa. Na psicologia baseada em evidências, isso se chama dessensibilização natural. Quando o cérebro percebe que um estímulo aparece repetidamente e nada de perigoso acontece, ele reduz a resposta de alarme. Não porque você convenceu a mente, mas porque o corpo aprendeu. E isso é muito importante. Meditação trabalha no nível do sistema nervoso. Ela não discute com o medo. Ela mostra na prática que você pode estar com ele. Com o tempo, algo sutil muda. Você deixa de perguntar: como faço para me livrar disso? E começa a perguntar: como eu posso estar aqui com isso? Essa pergunta muda tudo. Porque agora você sai da guerra e entra na convivência. Outro aspecto profundo da meditação é a impermanência. Tudo muda. Sensações surgem e desaparecem. Emoções vêm e vão. Pensamentos se transformam. Nada permanece idêntico. Quando você vivencia isso repetidamente, algo se dissolve. A ideia de que um estado interno vai durar para sempre. A ansiedade diz: isso não vai acabar. A meditação mostra: já está mudando. Mesmo que lentamente, mesmo que de forma imperceptível. Isso gera confiança. E confiança é um antídoto poderoso contra o medo. No budismo, essa confiança é chamada de Shraddha. Não fé cega, mas confiança baseada na experiência direta. Você confia porque viu, porque sentiu, porque atravessou. Outro ponto importante: meditar não te torna indiferente à vida. Pelo contrário, você começa a sentir mais. Mas sente com espaço. Sente tristeza sem afundar. Sente alegria sem se apegar desesperadamente. Sente medo sem fugir imediatamente. Isso é liberdade emocional. Na filosofia estoica, há uma distinção clara entre o que está sob nosso controle e o que não está. A meditação leva essa ideia para o corpo. Você percebe na prática que não controla o surgimento dos pensamentos, mas controla a forma como se relaciona com eles. E isso basta. Com o amadurecimento da prática, muitos relatam algo curioso. A meditação deixa de ser um momento especial. Ela começa a infiltrar a vida. Você percebe a respiração enquanto conversa. Nota a tensão no corpo antes de reagir. Identifica pensamentos automáticos no meio do dia. Isso não é esforço. É presença treinada. E quando a presença se instala, a vida muda de tom. Os problemas continuam existindo. As dificuldades não desaparecem. Mas você não desaparece dentro delas. Isso é saúde mental. Para quem está começando, é importante normalizar. Dias bons e dias difíceis vão existir. Há dias em que a mente parece tranquila. Outros em que parece caótica. Ambos fazem parte. Meditar bem não é meditar calmo. É meditar honesto. Comparecer como você está. Sem maquiagem emocional. Sem exigência. Na tradição Zen, existe uma frase simples: sentar-se é iluminação. Não porque algo mágico acontece, mas porque você está exatamente onde está. Sem fugir. E isso, num mundo que foge o tempo todo, é um ato radical. Existe um momento na prática da meditação em que algo muda silenciosamente. Nada de extraordinário acontece. Nenhuma visão, nenhuma explosão de paz. Mas você percebe que está menos em guerra consigo. Esse é um dos sinais mais claros de que a prática está amadurecendo. Você ainda sente desconforto. Ainda sente medo às vezes. Ainda sente tristeza. Mas já não sente a urgência de se livrar disso imediatamente. E essa mudança é profunda.
Porque grande parte do sofrimento humano não vem da dor em si, mas da resistência à dor. Na psicologia, isso aparece como evitação experiencial. No budismo, isso é chamado de dukkha, o sofrimento que nasce da tentativa de controlar o incontrolável. Meditar é treinar o oposto, é treinar a permanência, permanecer com a respiração quando ela está curta, permanecer com a inquietação quando ela aparece, permanecer com o silêncio quando ele surge. E isso também pode assustar. Pouca gente fala disso, mas o silêncio também pode gerar medo. Porque no silêncio não há distração, não há fuga, não há narrativa imediata, só presença. E presença revela. Ela revela cansaço acumulado, emoções antigas, medos que estavam sendo empurrados para debaixo do tapete da vida corrida. Por isso, quando alguém começa a meditar e diz, parece que piorou, muitas vezes o que aconteceu foi o oposto. A pessoa começou a sentir o que já estava ali. Isso não é falha, é coragem. Na tradição budista, há a metáfora do lago. Quando a água está agitada, você não vê o fundo. Quando ela se acalma, tudo o que estava depositado aparece. Meditação não cria o conteúdo, ela revela. E a revelação é o primeiro passo da cura. Outro ponto essencial: meditação não substitui a vida. Ela não te afasta do mundo. Ela te ensina a estar nele sem se perder completamente. Você continua trabalhando, amando, errando, se frustrando, mas com mais espaço interno. No taoísmo, isso é chamado de Wu Wei, ação sem esforço excessivo. Não significa passividade, significa não lutar contra o fluxo da realidade o tempo todo. A mente ansiosa luta. Ela tenta prever, evitar, controlar. A mente treinada na meditação aprende a responder. Responder ao que está aqui e agora, não ao cenário que só existe na imaginação. Esse é um aprendizado poderoso para quem sofre com ansiedade e pensamentos repetitivos. Você começa a perceber algo fundamental. O futuro só existe como pensamento no presente. E pensamentos podem ser observados. Eles não precisam ser seguidos. Quando você senta para meditar, você está treinando exatamente isso. A habilidade de não seguir tudo o que surge. Isso não te torna frio, te torna livre. Outro aspecto profundo da prática é a compaixão. E aqui é importante esclarecer. Compaixão não é pena. É presença amorosa diante da dor. Primeiro, com você. Depois, naturalmente, com os outros. Quando você aprende a sentar com seu próprio desconforto sem se punir, algo se suaviza. Você começa a julgar menos, a reagir menos, a ouvir mais. Isso não vem de um esforço moral, vem da experiência. Na psicologia contemporânea, isso aparece nas terapias baseadas em mindfulness e aceitação, como ACT e MBCT. Os estudos mostram algo simples e profundo. Quanto mais você tenta eliminar pensamentos e emoções, mais eles se intensificam. Quanto mais você aprende a observá-los sem luta, mais eles perdem força. A meditação ensina isso no corpo, não como teoria, mas como vivência repetida. Outro ponto importante: meditar não significa ficar sentado por horas. Qualidade vem antes de quantidade. 5 minutos de presença real valem mais do que 30 minutos de luta. Com o tempo, a prática se ajusta à sua vida. Você aprende a meditar caminhando, lavando louça, respirando antes de responder uma mensagem difícil. Isso é maturidade espiritual e psicológica. Não separar vida e prática. Tudo vira campo de observação. E talvez esse seja um dos maiores presentes da meditação. Ela te devolve o agora, não um agora idealizado, mas o agora real, com tudo que ele contém. E nesse agora, mesmo com dor, há algo que sempre esteve disponível: a capacidade de estar. E estar já é o suficiente. Em algum ponto da prática, quase todo meditador passa por uma armadilha silenciosa: a ideia de que está meditando errado. A mente compara,
avalia, cria um ideal de calma, silêncio absoluto, mente vazia. E quando isso não acontece, surge frustração. Mas esse pensamento, estou fazendo errado, também é só mais um pensamento. Na tradição budista, isso é chamado de segunda flecha. A primeira flecha é a experiência inevitável: distração, inquietação, dor. A segunda flecha é o julgamento sobre essa experiência. Meditar é aprender a não atirar a segunda flecha. Você se distrai? Percebeu? Já é meditação? Sua mente acelera? Notou. Já é presença. Você se perde e volta? Esse retorno é o coração da prática. Não existe meditação perfeita. Existe meditação honesta. E honestidade, aqui, significa estar com o que é. Na filosofia, especialmente no estoicismo, há uma ideia muito próxima disso. Não controlamos os eventos, mas podemos cultivar a forma como nos relacionamos com eles. A meditação é esse treino relacional. Você não controla o pensamento que surge, mas pode escolher não se fundir a ele. Na psicologia, isso se chama desfusão cognitiva. No budismo, atenção plena. No taoísmo, alinhamento com o fluxo. Nomes diferentes, mesma direção. Outro ponto essencial é entender que a prática não é linear. Haverá dias de clareza e dias de confusão. Dias em que sentar é fácil e dias em que tudo em você quer fugir. Esses dias difíceis não são um sinal de retrocesso. Muitas vezes, são sinal de profundidade, porque a mente começa a tocar camadas que antes estavam protegidas pela distração constante. Quando isso acontece, a orientação é simples e desafiadora: reduzir expectativas e aumentar gentileza. Menos cobrança, mais cuidado, sentar por menos tempo, respirar mais profundamente, abrir os olhos se necessário. Meditação não é resistência rígida, é presença flexível. No taoísmo, a água é sempre o símbolo central. Ela não luta contra a rocha, ela contorna. Ela não desiste, ela se adapta. Essa é a qualidade que a prática vai cultivando em você. Com o tempo, algo muito sutil começa a acontecer. Você percebe que existe um espaço entre você e seus estados mentais. Você sente ansiedade, mas não é só ansiedade. Você sente tristeza, mas não é só tristeza. Existe algo que observa. Esse algo não precisa ser definido. Não é um conceito místico obrigatório. É uma experiência direta. E essa experiência muda tudo. Porque quando você percebe que pode observar, você deixa de estar completamente submerso. Isso não elimina a dor, mas impede o afogamento. Na psicologia, esse espaço é o que permite regulação emocional. Na filosofia oriental, é o início da sabedoria. Na vida prática, é o que te permite pausar antes de reagir. Responder em vez de explodir. Acolher em vez de fugir. Respirar em vez de se perder. Meditação não te transforma em alguém diferente. Ela te devolve a si. Ao longo dos meses, e não dos dias, você começa a notar pequenas mudanças. Você reage um pouco menos. Você se recupera um pouco mais rápido. Você se cobra um pouco menos. E isso já é uma revolução silenciosa. Porque o mundo continua caótico. Mas você já não precisa estar em guerra interna o tempo todo. A prática também ensina algo profundo sobre impermanência. Sensações vêm, sensações vão, pensamentos surgem, pensamentos se dissolvem. Nenhum estado dura para sempre. Nem os bons, nem os ruins. Isso não é para gerar desapego frio. É para gerar alívio. Você não precisa resolver tudo agora. Você não precisa entender tudo hoje. Você só precisa estar aqui, por este instante. E este instante é habitável. Quando falamos de meditação, é essencial trazer o corpo para o centro da conversa. Durante muito tempo, a prática foi apresentada como algo da mente. Mas isso é um equívoco. A mente vive no corpo. E o corpo guarda histórias que a mente não lembra com palavras.
tensão nos ombros, aperto no peito, nó no estômago. Essas sensações não são erros na meditação, são portais. Na psicologia somática, entendemos que emoções não processadas permanecem como padrões corporais. No budismo, o corpo é o primeiro campo de atenção. No taoísmo, ele é o lugar onde o fluxo da vida se manifesta. Por isso, quando você medita e começa a sentir desconforto físico, a orientação não é afastar, é aproximar-se com curiosidade. Como é esse aperto exatamente? Ele pulsa ou é contínuo? Ele muda quando você respira. Você não está tentando relaxar à força. Está aprendendo a escutar. E escutar o corpo é um gesto profundo de respeito. Muitas pessoas que vivem com ansiedade intensa acreditam que precisam acalmar a mente para meditar. Mas, na verdade, a porta costuma ser o corpo. Sentir os pés no chão. O peso do corpo apoiado. O ar entrando e saindo. Essas âncoras não são técnicas mágicas. São lembretes de que você está aqui, agora, e relativamente seguro. Com o tempo, o sistema nervoso aprende. Não porque você disse algo bonito para ele, mas porque você permaneceu. Esse aprendizado é lento. E exatamente por isso, profundo. Outro ponto fundamental é entender que a meditação não elimina pensamentos difíceis. Ela muda a relação com eles. Pensamentos intrusivos, imagens desconfortáveis, memórias dolorosas podem surgir durante a prática. E isso assusta muita gente. Mas o surgimento não é sinal de perigo. É sinal de que a mente está menos ocupada em se defender com distrações. A orientação aqui é simples, mas exige coragem. Não dialogar com o pensamento e não expulsá-lo. Apenas reconhecê-lo como um evento mental. Isso é um pensamento. Isso é uma imagem. Isso é uma memória. E voltar para a respiração, para o corpo, para o agora. Na psicologia, isso reduz fusão cognitiva. No budismo, isso enfraquece o apego. Na vida prática, isso devolve autonomia. Você percebe que não precisa resolver tudo o que aparece. Algumas coisas só precisam ser vistas e deixadas ir. A meditação também ensina algo precioso sobre o tempo. Vivemos presos entre o que já foi e o que ainda não aconteceu. O corpo, porém, só vive no presente. Quando você ancora a atenção na respiração, você sai, ainda que por instantes, dessa prisão temporal. E isso é profundamente restaurador. Não porque o presente seja sempre confortável, mas porque ele é o único lugar onde a vida realmente acontece. Com o tempo, essa presença começa a transbordar para fora do tapete, da cadeira, do sofá. Você percebe uma pausa antes de responder. Uma respiração antes de reagir. Um pequeno espaço onde antes havia impulso. Esse espaço é liberdade. Não uma liberdade idealizada, mas possível. Na filosofia, isso sempre foi visto como sabedoria prática. Não um acúmulo de conhecimento, mas uma forma diferente de viver. Meditar, então, não é se tornar alguém especial. É se tornar íntimo de si. E intimidade exige tempo. Repetição. Gentileza. Alguns dias você sentirá clareza. Outros, apenas confusão. Ambos são parte do caminho. O erro é transformar a prática em mais um lugar de exigência. A meditação floresce quando você permite que ela seja imperfeita. Como você. Há um momento na caminhada meditativa em que surge uma pergunta silenciosa. Isso realmente ajuda quando a dor é grande? Essa é uma pergunta honesta e importante, porque ninguém começa a meditar apenas por curiosidade filosófica. As pessoas chegam à prática quando algo dói, quando algo aperta, quando algo não encontra mais alívio nas distrações habituais. E é justamente aí que a meditação revela sua profundidade. Ela não promete retirar a dor do caminho. Ela promete mudar a forma como você caminha com ela. No budismo, isso é expresso de maneira muito clara. A dor é inevitável,
mas o sofrimento é opcional, no sentido de que ele é ampliado pela resistência. Na psicologia contemporânea, vemos a mesma ideia. Quanto mais tentamos suprimir emoções difíceis, mais elas retornam com força. Meditar é, então, aprender a sentir sem colapsar. E isso é um treino. Quando a tristeza aparece durante a prática, você não precisa analisá-la. Não precisa entender sua origem naquele momento. Não precisa melhorar. Você apenas reconhece. Tristeza está aqui. E respira. Quando o medo aparece, a orientação é a mesma. Medo está aqui. Sem luta, sem discurso interno, sem pressa de ir embora. Isso parece simples, mas é profundamente transformador. Porque pouco a pouco, o corpo aprende algo novo. Sentir não é morrer. Essa aprendizagem acontece abaixo do nível racional. Ela acontece no sistema nervoso. E é por isso que a prática precisa ser repetida, com constância, com suavidade. No taoísmo, há um ensinamento muito bonito. Aquilo que você permite se transforma. Aquilo que você combate se fixa. A meditação é esse gesto de permitir. Permitir que o momento seja como é. Permitir que o corpo sinta. Permitir que a mente pense. Sem se confundir completamente com nada disso. Com o tempo, você começa a perceber algo muito sutil. Há emoções intensas, mas elas passam. Há pensamentos assustadores, mas eles se dissolvem. Há dias difíceis, mas eles terminam. Nada disso precisa ser empurrado. Essa percepção muda a relação com a vida. Você começa a confiar mais na sua capacidade de atravessar. E essa confiança não é arrogância, é experiência. Outro ponto essencial da meditação é a compaixão, especialmente consigo. Muita gente tenta meditar com a mesma dureza com que vive, cobrando, exigindo, comparando. Mas a prática não floresce nesse solo. Na tradição budista, a compaixão não é algo separado da sabedoria. Ela é parte dela. Ser gentil consigo não significa se acomodar. Significa reconhecer limites humanos. Significa entender que o caminho não é reto, que recaídas fazem parte, que dias difíceis não anulam o que já foi construído. Na psicologia, isso é autorregulação emocional. Na filosofia, é maturidade. Na prática espiritual, é humildade. Com o passar do tempo, a meditação também toca algo profundo. O sentido de quem você é. Você começa a perceber que não é apenas o conjunto de pensamentos, histórias e papéis que desempenha. Existe algo mais básico, mais silencioso. Não precisa ser nomeado. Não precisa ser entendido. Basta ser reconhecido. Esse reconhecimento traz um tipo de descanso que nada externo oferece. Não porque tudo se resolve, mas porque você já não está perdido de si. E talvez seja isso que tantas tradições tentaram apontar de formas diferentes. O fim da busca desesperada fora. Não porque o mundo não importe, mas porque você encontrou um ponto interno onde pode repousar. Mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio à dor. Com o tempo, algo importante começa a ficar claro para quem medita com constância. A prática não é algo que você faz. Ela é algo que você se torna capaz de sustentar. No começo, meditar parece um evento separado do resto da vida. Um momento específico. Um lugar específico. Uma postura específica. Mas aos poucos, essa fronteira começa a se dissolver. Você percebe que a mesma atenção que observa a respiração pode observar uma conversa difícil. Que a mesma presença que acolhe a ansiedade sentada pode acolhê-la no meio do dia. Isso não acontece de repente. Acontece por repetição. Na filosofia, isso sempre foi entendido como hábito consciente. Não um hábito mecânico, mas um treinamento da forma de estar no mundo. No budismo, isso é chamado de cultivar a mente. No taoísmo, de viver em harmonia com o fluxo. Na psicologia, de aprendizagem experiencial.
palavras diferentes para o mesmo movimento interno. É importante dizer também: haverá períodos em que você vai se afastar da prática. Dias, semanas, às vezes meses. Isso não significa fracasso, significa vida acontecendo. A orientação aqui é simples e gentil. Voltar sem drama. Não transformar a pausa em culpa. Não transformar o retorno em exigência. Sentar de novo, respirar de novo. Como quem reabre uma porta que nunca esteve realmente fechada. Muitas pessoas perguntam: quanto tempo leva para a meditação funcionar? Essa pergunta parte de uma lógica compreensível, mas limitada. A meditação não é um remédio que age de forma linear. Ela é mais parecida com um solo sendo cuidado. Você rega, você espera, você confia. E um dia percebe que algo cresceu. Não exatamente como você imaginava, mas de uma forma mais verdadeira. Talvez você não tenha se tornado mais calmo o tempo todo, mas se tornou mais honesto consigo. Talvez a ansiedade ainda apareça, mas você já não entra em pânico com ela. Talvez a dor ainda exista, mas ela já não define tudo. Isso é maturidade emocional e espiritual, e ela nasce da presença repetida, simples e imperfeita. A meditação também ensina algo muito precioso sobre limites. Há momentos em que buscar silêncio não é o caminho. Há momentos em que o corpo pede movimento, contato, apoio. Meditar não significa se isolar do mundo ou das pessoas. Significa estar consigo o suficiente para saber quando pedir ajuda. Isso também é sabedoria. Na integração entre filosofia e psicologia, há um ponto central. O sofrimento diminui quando paramos de nos tratar como um problema a ser consertado. A meditação não te conserta. Ela te acompanha. Ela não apaga quem você é. Ela te revela com mais clareza. E isso por si só já é profundamente curativo. Ao longo desse vídeo, você ouviu sobre respiração, corpo, pensamentos, emoções, compaixão, impermanência. Mas no fundo, tudo aponta para algo muito simples. Você pode estar aqui, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando não há respostas. Esse estar não resolve tudo, mas ele sustenta tudo. E talvez seja isso que tantas tradições chamaram de paz. Não há ausência de problemas, mas a presença suficiente para atravessá-los. Se você está gostando desse vídeo, considere deixar seu like e compartilhar com as pessoas que você ama. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho para receber sempre conteúdos bons como esse. Escreva nos comentários qual a sua relação com a meditação. Se você chegou até aqui, talvez algo em você esteja buscando esse tipo de descanso. Não um descanso da vida, mas um descanso em meio à vida. Que essa prática não seja mais um peso, mas um espaço. Um lugar interno onde você possa voltar. Quantas vezes for preciso. Respire mais uma vez. Sem mudar nada. Sem tentar melhorar nada. Apenas aqui.